Olá, meu nome é Ziran. Eu sou aluna do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o OpenFaz. O OpenFaz ele é um projeto open source que tem como objetivo desenvolver funções serverless da maneira mais simples possível. Antes de nós falarmos sobre o OpenFile e como ele funciona, nós iremos definir alguns termos que nós usaremos no decorrer desse vídeo. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um serviço. O termo serviço ele é utilizado para uma parte distinta de um sistema de computadores que administra uma coleção de recursos relacionados e apresenta as suas funcionalidades para usuários e aplicações. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é serverless. Quando a gente fala serverless, não significa exatamente que não existe um servidor, que as coisas estão rodando no vácuo. Não. Quando a gente fala serverless, é referido que é uma arquitetura onde a execução dos códigos é feita através de recursos alocados dinamicamente. Ou seja, não existem um ou mais computadores específicos para a execução da aplicação. Serverless é orientada a eventos e uma também das vantagens é a abstração da estrutura dos servidores, porque a gente não precisa de uma estrutura fixa de computadores para rodar nossa aplicação. A gente só precisa alocar esses recursos quando nós estamos executando certa aplicação. Nesse momento, você está assistindo esse vídeo através de uma arquitetura serverless, através de um provedor em uma nuvem. As empresas consideradas gigantes no ramo da tecnologia, elas já utilizam e oferecem serviços serverless. Nós podemos citar a Amazon, a Microsoft, a própria Google, a IBM, Oracle. Todas essas empresas elas já têm os seus serviços serverless e elas também dispõem caso usuários queiram usá-los. Nesse vídeo, nós iremos focar no modelo Function as a Service, ou seja, função como um serviço, que é um modelo de serverless, onde os códigos de uma aplicação são executados todos através de funções na nuvem de forma individual, abstraindo a questão dos servidores, saindo do modelo tradicional, que são de data centers engessados. Usando faz ou Function as a Service, o seu código é executado em resposta a eventos definidos por você. Ou seja, como eu falei antes, né? É orientado a eventos. Porém, os recursos computacionais você não administra ou controla. Deve-se focar na construção de aplicações que respondam mais rápido às mudanças e às novas informações. Um evento que inicia a execução citada acima seria de parâmetros escolhidos pelo desenvolvedor, como por exemplo uma chamada de URL, um timer, um upload de imagem, um dispositivo conectado. Utilizar serverless traz várias vantagens para o usuário. Podemos citar algumas aqui. Primeiro, não é necessário mais a gente ter a preocupação em gerenciar o servidor, porque isso já a própria plataforma em nuvem já faz para você. Não existirá mais tempo de execução para instalar, manter ou administrar. Mas dos pontos mais importantes é a escalabilidade. A computação em nuvem ela trouxe algo que algum tempo atrás ninguém ia imaginar. Você pode dimensionar automaticamente a infraestrutura que você precisa, porque você vai ajustar o que você precisa através do seu consumo, ou seja, a taxa de transferência, memória, processador, ele vai se ajustar de acordo com o que você utiliza. Então, não vai mais ter a preocupação de ter servidores sub ou mega utilizados, como por exemplo nós temos na Black Friday. Durante a Black Friday, se você tiver 5 servidores, eles vão ser
mega utilizados, mas durante o resto do ano pode ser que eles sejam subutilizados. Com serverless, nós não temos mais essa preocupação, porque se torna escalável. O que a gente precisa, a infraestrutura que a gente precisa, ela vai ser ajustada de acordo com o nosso consumo. Outra vantagem é que a gente vai pagar apenas pelo que é utilizado. Geralmente o pagamento é feito a partir das taxas de transferência ou pela duração de execução. Além da escalabilidade, nós temos uma alta disponibilidade de forma automatizada. Temos também tolerância a falhas, que é uma das raízes do serverless, e não é necessário definir a arquitetura dos recursos, pois os servidores que executam o software já fazem isso por padrão. Uma das vantagens favoritas do time de desenvolvedores que utilizam serverless é a quantidade de linguagens suportadas. Porque, por exemplo, um time de desenvolvedores pode utilizar linguagens diferentes de acordo com as linguagens que eles mais gostam, que eles melhores dominam. Como nem tudo são vantagens e nem tudo são flores, nós também podemos citar algumas desvantagens que podem aparecer de se usar serverless. Primeiro, o debug ele fica bem mais complexo de ser feito pelos desenvolvedores. Os testes também ficam bem mais complicados, apesar que hoje em dia já existem várias ferramentas que ajudam nesse processo de teste. E é enfrentado o mesmo problema que nós temos em microserviços, que é o tempo de execução. Isso acontece por quê? Porque todo o código é executado de forma separada. Então, na hora que você for pensar em qual tipo de arquitetura você vai usar para o seu sistema, você sempre deve pesar o que é melhor e pior para o seu caso. Não existe solução perfeita. Você precisa analisar de acordo com a sua necessidade. Agora que nós já falamos sobre todas as definições que nós precisávamos, nós vamos falar sobre o OpenFaz. O OpenFaz ele é uma estrutura para criar funções serverless em containers. Ele faz isso usando o Docker e o Kubernetes. Com a ajuda de files abertas, é fácil a gente transformar qualquer coisa em uma função sem servidor. Ela pode ser executada no Linux ou no Windows, por meio do Docker ou do Kubernetes. O Docker ele é um software container que fornece uma camada de abstração e automação para a virtualização do sistema operacional. O Kubernetes é um sistema de orquestração de containers open source que automatiza a implantação e o dimensionamento e a gestão de aplicação em containers. Então, o OpenFaz ele fornece uma funcionalidade integrada como infraestrutura de autorrecuperação, dimensionamento automático e a capacidade de controlar todos os aspectos do cluster. Então, basicamente, o que o OpenFaz? O que o OpenFaz faz? Ele decompõe as aplicações em uma pequena unidade de trabalho. Um dos principais benefícios do OpenFaz é um dos benefícios que a gente já falou antes, que a gente não precisa mais gerenciar a infraestrutura de aplicações, possibilitando aos desenvolvedores se concentrarem em fornecer valor de negócios. Esse tipo de arquitetura ele é perfeito para dispositivos IoT, arquitetura de microserviços ou qualquer outro tipo de aplicação que precise ser eficiente. Além disso, o OpenFaz ele permite criar e distribuir funções serverless em um ambiente de computação em nuvem. A função que a gente cria, ela pode ser desde uma lógica simples que você programa
ou a execução de um binário para realizar uma ação. Voltando ao OpenFaz, a gente pode elencar algumas das suas funcionalidades. Em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas mais importantes é a facilidade do uso. É muito fácil você utilizar o OpenFaz, porque ele tem um portal de interface para o usuário e a instalação basicamente é feita com um clique. Outra funcionalidade é que a gente pode escrever funções em qualquer linguagem para Linux ou Windows, e a gente pode empacotar essas funções em formato de imagem Docker. É portátil porque a gente não vai executar na máquina, ela é executada em um hardware existente em uma nuvem. E tem escala automática, como a gente já falou que é uma das vantagens de se ter serverless, porque aumenta à medida que a demanda aumenta, ou seja, de acordo com o nosso consumo. A diferença que nós temos com o OpenFaz é que qualquer processo que você desejar, ele pode se tornar uma função sem servidor através do componente watchdog de um container Docker. Isso significa três coisas. Você pode executar o seu código em qualquer linguagem que você preferir, por quanto tempo você precisar e onde você quiser. Essa é a visão geral do OpenFaz. Você pode transformar qualquer imagem do Docker em uma função sem servidor, adicionando o function watchdog, que nada mais é que um minúsculo servidor HTTP Golang. O watchdog é o ponto de entrada que permite que as solicitações HTTP sejam encaminhadas para o processo de destino via stdin. A resposta é enviada de volta ao requisitor escrevendo para stdout a partir do seu aplicativo. É como se fosse um servidor Golang embutido. Ele vai lá criar as funções que você precisa. Então, ele meio que é uma coisa que fica escutando os eventos. E assim que bate o evento de HTTP, ele vai disparar as funções que você criou. Temos também o API Gateway. O API Gateway é quem fornece uma rota externa para suas funções e coleta de métricas do Native Cloud por meio do Prometheus. Seu API Gateway escalará as funções de acordo com a demanda, alterando a contagem de réplicas de serviço no Docker Swarm ou na API do Kubernetes. Uma interface do usuário é preparada para permitir que você invoque funções em seu navegador e crie novas conforme necessário. Ou seja, como a gente já falou, né? Essa parte do API Gateway é que vai escalar de acordo com a sua demanda o quanto que você vai usar de memória, essas coisas, entendeu? E basicamente tudo que você vai fazer é com um clique, porque todo o trabalho pesado quem vai fazer é o OpenFaz. Temos também o Prometheus. Prometheus ele é utilizado para monitorar os serviços, mostrando o dimensionamento automático ao vivo em ação. Dentro do Prometheus a gente tem diversos gráficos que mostram ao vivo, enquanto está acontecendo, os serviços, né? Como está sendo escalado as coisas, o quanto de cada coisa está sendo usado. Qualquer container ou processo em um container Docker pode ser uma função sem servidor no Faz. Usando o Faz CLI, você pode implantar suas funções ou criar rapidamente novas funções a partir de modelos como Node.js, Python ou PHP. Agora nós vamos para a parte do nosso vídeo mais prática, onde nós vamos mostrar como a gente criar uma função serverless com OpenFaz mais PHP.
Bom, agora nós vamos começar a parte prática do nosso vídeo, que é criar uma função sem servidor com o OpenFaz, usando PHP. O que é que acontece? Para a gente criar uma função, a gente precisa do Docker. O Docker você pode instalar no seu computador, ou você pode usar esse Play with Docker. O que é esse Play with Docker? É como se fosse um local do seu navegador onde você pode executar todos os comandos do Docker. Ele oferece uma sessão de 4 horas onde você pode utilizar da forma que você quiser. É tempo necessário para a gente aprender pelo menos o básico. Então a gente cria uma nova instância. Depois de criar a nova instância, a primeira coisa que a gente faz é abrir o CLI, o CLI do OpenFaz. Para fazer isso, a gente dá um curly e um sudo e já abre o OpenFaz, certo? Tudo ok, é tudo bem simplesinho, não tem nada de outro mundo. Se seguir esse passo a passo que eu estou dando, tenho certeza que qualquer pessoa pode criar uma função sem servidor de forma simples. Depois de a gente ter inicializado o CLI do OpenFaz, a gente precisa inicializar o Docker Swarm. Para isso a gente só digita esse comando aqui. Docker Swarm int advertise. Pronto. Quer dizer, deixa eu ver qual foi o erro aqui. Pronto, inicializado. Inicializamos o Docker. Depois de ter inicializado o Docker Swarm, o que é que a gente faz? A gente vai clonar o repositório do OpenFaz e depois já vai dar um deploy no OpenFaz. Aí o comando é git clone https Como eu já disse, já vamos dar um deploy no OpenFaz. Deploy. Pronto, como vocês veem, ó, aqui, tudo certo. Pronto. Como vocês estão vendo aqui, ó, se eu quiser, ele já gerou para mim aqui uma senha, um login, né? Com usuário e uma senha. A gente precisa guardar essa senha, eu vou guardar aqui no bloco de notas, depois a gente vai usar. Como vocês podem ver aqui, ó, duas portas abertas. Aqui, se eu entrar nessa 9090, a gente vai para o Prometheus. E aqui no Prometheus dá para a gente criar um monte de gráfico para a gente analisar as métricas e tal. E se a gente abrir aqui, ele vai pedir o nome do usuário e a senha que ele gerou lá.
Como vocês estão vendo aqui, abrir o portal do OpenFaz. Eu estou criando a função por linha de comando, mas se quiser, dá para criar a função aqui, que é o portal do OpenFaz, que é bem didático, bem fácil de aprender. Ó, já coloquei aqui, deploy new function. E aqui, como vocês estão vendo, ó, tem um monte de função já pronta, tem função simplesinha, tem função mais elaborada, já com machine learning. Tem essa função aqui, ó, que ele só faz... Enfim, fica aqui a função. Você invoca a função. Ó, invoca a função. E aqui ele só vai gerando umas vaquinhas. Bem engraçadinha essa função. Ó. É bem simples. Tem outra função aqui que eu acho bem interessante. Já é bem mais elaborada. Essa aqui, colorization. Essa função aqui, o que é que ela faz? Você coloca como entrada uma URL de uma imagem preta e branca. Deixa eu pesquisar isso aqui. Imagem preta e branca. Imagem preta e branca. Deixa eu copiar o endereço da imagem. Aí você coloca aqui. Invoke. Ela já fez o download aqui. E é uma imagem colorida agora. Ou seja, tem muitas funções aqui. Como eu disse, né? Se você quiser, você mesmo cria a sua função. Aqui mesmo dá para criar. Ó, você vem aqui, coloca o nome da função, variáveis, labels, tudo. Você já dá para criar a função aqui, mas eu prefiro criar aqui no Docker mesmo. Então vamos continuar o que a gente estava fazendo. Então agora a gente vai instalar um modelo PHP do OpenFaz. O OpenFaz tem vários modelos. Eu vou instalar esse template aqui do It's Carol, mas aí é a escolha de vocês. Aí é faz template e eu vou colocar a URL de onde está esse template, né? github.com. Pronto. Está instalado já o modelo de PHP que a gente vai usar. Tudo certinho. A gente já instalou o modelo que a gente vai utilizar de PHP. Então agora a gente vai testar esse modelo, se está tudo certo, construindo a nossa primeira função. A sintaxe em linha de comando para criar uma nova função é essa. Faz.clear new. Aí você coloca o nome da sua função. Eu vou criar uma função para criar números aleatórios. É new func. Aí random
.php -lang e a linguagem que a gente está usando é PHP. Pronto, função criada. Aqui a função criada, já posso buildar a função. Posso buildar a função aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Desconectou. Pronto. Conectou de novo. E ele já está buildando, ele já está gerando tudo que o PHP precisa aqui. Por trás ele já está gerando tudo que o PHP precisa para funcionar. Pronto. Buildou a função. Tudo certo. Para fazer o deploy dessa função, primeiro a gente precisa logar com aquele login que ele deu mais em cima. Aí o comando é esse aqui, ó. Clear, aí login, username, admin, e a senha é aquela que ele já deu lá em cima. Ele pede para usar HTTPS, por questão de segurança. Pronto, depois disso a gente já pode dar um deploy. E para dar o deploy, comando é clear e clear deploy -f e o nome da função func.handle cphp. Pronto, já deu deploy na função. Como a gente já está aqui dentro do container, a gente pode dar um curly xpost, tracinho xpost, e a gente vai ver que essa função não vai retornar nada ainda, porque o que acontece? A gente ainda não escreveu nada nessa função, né? Então, o normal é que ela ainda não retorne nada. Porém, se a gente colocar assim, nossa função, tracinho D, por exemplo, hello world. Como você está vendo aqui, ela está retornando o que a gente passou. Mas por que isso acontece? Porque no modelo de PHP que a gente está usando, ele já cria uma função lá que ele retorna o que a gente escreve. Ele retorna o que a gente escreveu aqui. Mas como eu disse a vocês, a gente vai fazer agora uma questão uma função que nos devolve um número aleatório. Então, o próximo passo da gente é que a gente vai mudar essa função. Que essa função agora ela está devolvendo só o que a gente escreve e a gente vai mudar ela. Agora a gente vai atualizar a nossa função. Quando a gente criou essa função, ela já criou
uma função handler, que para a gente acessar a gente utiliza esse comando aqui, vim, e ele já abre essa função handler aqui, que ele já cria automaticamente. Como vocês estão vendo aqui, ó, como eu falei, já é do próprio modelo. Essa função ela é assim, ela recebe uma string, uma data, e ela retorna essa string. Por isso que quando a gente digitou hello world, o que foi que a função devolveu pra gente? Hello world. Então, aqui, nesse handler, eu posso escrever o que eu quiser e retornar o que eu quiser. Uma operação matemática, qualquer tipo de função eu posso fazer aqui. Como eu disse a vocês, a gente vai escrever uma função que nos gere um número aleatório, né? Então, vamos lá. Pronto. Echo, JSON encode, aleatório. Pronto, e a gente volta lá. Volta lá. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Novamente, como a gente alterou a função, a gente precisa buildar a função novamente e dar um deploy na função novamente. O mesmo comando. Buildou a função. Já está gerando tudo certinho. Agora, só dá deploy na função. Pronto, tudo certo. Agora, e se a gente botar o curly xpost agora? O que é que vai retornar pra gente? Curly xpost. Assim, vou passar aqui 1000. Ele devolveu pra gente, como a gente tá vendo aqui, ó, um número aleatório entre 0 e 1000, 354. Agora, deixa eu passar aqui. $50.000. Ó, ele já devolveu outro número aleatório. E se a gente for aqui no portal do OpenFaz, atualizar? A função que a gente criou lá tá aqui, né? Se a gente colocar aqui... Tananã, não, deixa eu colocar um número menor. 1000. Ele devolve o número aleatório. Bem simples, a gente já criou a nossa primeira função sem servidor. É bem didático o OpenFaz.